Nesse vídeo eu gostaria de abordar rapidamente cada uma das hipóteses de prisão cautelar e das hipóteses de medida cautelar diversas da prisão, né? Rapidamente, sem esgotar o assunto, nós ainda teremos muitos vídeos individualizados sobre cada um desses institutos, ainda nesses próximos meses, né? Nesses próximos 2 meses eu vou gravar uma sequência de vídeos a respeito de cada uma das modalidades de prisão e de cada uma das medidas cautelares, mas hoje convém para a gente, didaticamente, entender quais são esses institutos cautelares que nós estamos estudando. Lembrando que todos eles derivam de um fumus commissi delicti, ou seja, a aparência de cometimento de um delito, e do periculum libertatis, ou seja, do perigo de que o agente ali, o indiciado, o investigado, ou mesmo o réu, possa ficar livre sem qualquer tipo de controle por parte da justiça, né? Assim, há ali uma limitação da sua liberdade, quer em caráter prisional, quer em caráter diverso da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319, elas estão arroladas nos incisos correspondentes da seguinte forma. Inciso 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distantes desses locais para evitar o risco de novas infrações. Formulação bastante antiga, inclusive presente no texto das penas restritivas de direito, que no meu entendimento muitas vezes é usado de forma preconceituosa, né? Era muito comum, por exemplo, a proibição de frequentar bailes funk, né? O que naturalmente tem muito mais a ver com as preconcepções da sociedade que não frequenta os bailes funk do que particularmente qualquer tipo de situação. Vale lembrar que essa pessoa ela está efetivamente sob uma medida cautelar, mas ela não tem contra si condenação, né? Pelo menos não em tese. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Medida muito utilizada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência ou trabalhos fixos. Daí a importância de rapidamente, em qualquer situação que nós estejamos tratando de uma possibilidade de uma decretação, de uma prisão cautelar, que a gente tenha efetivamente a residência ou trabalho fixo para justificar a ausência de periculum libertatis, né? E aí efetivamente poder substituir por uma dessas medidas cautelares. Vale lembrar, pessoal, que essas medidas cautelares aqui, todas elas podem ser substitutivas a uma prisão cautelar. Daí que é interessante a possibilidade de sempre oferecer essas medidas cautelares como uma alternativa da prisão por parte da decretação do magistrado, né? Se possível, decretar uma medida cautelar diferente da prisão pelo princípio da proporcionalidade, né? E aí, efetivamente, do princípio da adequação. Se for adequada uma medida cautelar diferente da prisão, por que efetivamente realizar a prisão? 6. Suspensão do direito de função pública, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-inimputável e houver risco de reiteração. Ou seja, a pessoa é uma pessoa de alta periculosidade e ali há uma perícia, um laudo pericial que permite a internação cautelar do agente considerado inimputável ou semi-imputável. Né? É o caso da medida de segurança, aqui também num caráter de internação cautelar. Né? E é interessante dizer que é uma medida diferente da prisão, porque se trata de, efetivamente, na natureza, de uma internação. Mas efetivamente essa pessoa vai ficar recolhida no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que tem muito pouco de diferente de uma prisão convencional. As grades estarão lá, os policiais penais estarão lá, efetivamente todas as restrições de liberdade também estarão lá. 8. Fiança nas infrações que admitirem para assegurar comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada da ordem judicial. E 9. Monitoração eletrônica. Né? É importante falar também aqui sobre que a fiança, no parágrafo 4º está descrito que a fiança será
aplicada de acordo com a disposição do capítulo 6 desse título, podendo ser acumulada com outras medidas cautelares, ou seja, a fiança não precisa ser aplicada por si só, ela pode ser aplicada com outras medidas cautelares. E aí nesse capítulo 6, né, desse título que está sendo referido aqui pelo legislador, a gente vai efetivamente tratar da liberdade provisória com ou sem fiança. E a gente vai dedicar um estudo só sobre essas possibilidades de medida cautelar, né? Somente sobre elas a gente vai tratar em particular desses casos. E o artigo 320, a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelos juízes às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, ou seja, Polícia Federal, né, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. É importante aqui perceber que essas medidas cautelares diversas da prisão, elas devem ser a primeira alternativa do magistrado quando for possível ali efetivamente conduzir a restrição da liberdade no menor nível possível. A gente tem que lembrar sempre, nunca pode perder de escopo, que as medidas cautelares, todas elas pressupõem que não existe condenação. Estou falando de uma modalidade de restrição da liberdade, quer na medida cautelar diferente da prisão, quer na medida cautelar consistente em uma prisão cautelar, que aqui a gente não tem ainda condenação, gente. Então a gente não pode perder isso de vista. Certo, pessoal? Bom, agora vamos falar de uma medida de cautelar, uma prisão cautelar, que certamente é a chave para quase todas as outras formas de prisão cautelar, né? Tipo a prisão em flagrante, né? Muitos doutrinadores chegam a dizer que a prisão em flagrante não é nem sequer uma hipótese de prisão cautelar, mas sim uma hipótese de prisão pré-cautelar. Por quê? Porque o flagrante ele acontece no momento em que o crime está acontecendo ou logo após ele acontecer. E ele tem um prazo de validade curtíssimo. A prisão em flagrante ela só pode durar 24 horas, ou seja, o tempo de apresentar o preso até um juiz, realizar a audiência de custódia e aí ou o juiz relaxa a prisão em flagrante ou aplica uma medida cautelar diferente da prisão, ou converte a prisão em preventiva, em domiciliar ou em temporária, né, na própria audiência de custódia. Então ela é uma prisão precaríssima. Nós teremos uma aula só sobre prisão em flagrante e todas as suas modalidades, todas as suas implicações, todos os seus requisitos, justamente porque nesse momento qualquer tipo de erro pode efetivamente invalidar a prisão em flagrante, né? O que aproveita tanto a defesa quanto a acusação observar efetivamente esses elementos tão importantes aí da prisão em flagrante, né? Uma prisão em flagrante, então, uma prisão precaríssima que dura somente 24 horas, né? A gente não pode confundir, daí que muitos autores vão dizer que ele é uma modalidade de prisão pré-cautelar, a gente não pode confundir a prisão em flagrante com uma prisão que vai se prorrogar dentro de um presídio. A prisão em flagrante fica ali na custódia da polícia até que seja realizada a audiência de custódia efetivamente na presença do magistrado, do defensor e do promotor de justiça. A gente tem a prisão temporária, e aí efetivamente a prisão temporária ela está prevista numa legislação extravagante, na Lei 7.960 de 1989, né? E ela é uma prisão que ela tem efetivamente uma função de investigação. É uma prisão bastante polêmica, porque na verdade considera que a presença física do investigado tem um papel determinante na investigação, né? E aí a gente fica se perguntando como é que o réu preso sob a custódia policial poderia colaborar com as investigações se ele teria, em primeiro momento, o direito de não produzir prova contra si mesmo, né? A injustificabilidade, nesse caso, de uma prisão para investigação. Mas guardem por enquanto que essa prisão temporária, ela tem esse caráter, né? Ela também é bastante curta, né? Ela, uma prisão com prazo de validade, né? A gente vai abordar os prazos da prisão temporária quando a gente fizer o nosso estudo de prisão temporária, mas efetivamente uma prisão cujo propósito é a investigação, né? E a gente tem, talvez aí, a modalidade mais famosa de prisão cautelar, que é efetivamente a prisão preventiva, né? Prisão preventiva essa que está descrita lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Que está ali estabelecendo que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, ali a prisão preventiva, então, está efetivamente
calcada na possibilidade, em qualquer fase do processo, de ser decretada pelo magistrado uma prisão por qualquer uma dessas razões aqui elencadas, né? E são razões bastante genéricas. No entanto, a gente vai ver que a lei 13.964 de 2019 modificou gravemente esse instituto também. Daí que eu vou insistir mais uma vez, se você está estudando medidas cautelares por um material que seja do ano de 2019, atenção, provavelmente você está com material desatualizado, estude por material editado e publicado em 2020, e aí efetivamente você vai ter um material com uma evolução mais fidedigna com a legislação nova, tá? Então a prisão preventiva talvez seja assim a forma mais perene, porque ela não tem prazo, né? Muito embora ela tenha que ser revista a cada 90 dias, ela não tem um prazo determinado, a pessoa fica realmente presa no curso da instrução do processo, muitas vezes até que seja condenada ou absolvida, né? A prisão preventiva pode gerar situações tais em que alguém seja preso preventivamente e ao final seja absolvido no processo. É uma situação justamente por isso que ela deve ser uma medida excepcionalíssima, né? Somente sendo aplicável quando nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão puder ser aplicada. E aí, efetivamente, também uma modalidade substitutiva da prisão preventiva e de outras modalidades aí de prisão cautelar, nós temos a prisão domiciliar, lá do artigo 317, né, do artigo 317, que fala que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. E aí o 318 vai trazer as hipóteses de cabimento, que nós não vamos estudar hoje, mas por mim resta importante que a gente ressalte aqui que essa modalidade de prisão cautelar é diferente da prisão domiciliar da Lei das Execuções Penais, que é aplicável, por exemplo, em alguns casos de doença, de idade, né? E aí, efetivamente, a gente tem uma prisão cautelar, que tem o nome de prisão domiciliar, mas a gente tem a prisão domiciliar nos casos excepcionais da execução penal, quando já há condenação, certo, pessoal? A gente vai fazer no momento oportuno a distinção entre esses dois institutos, esses dois tipos de prisão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aqui estou aberto novamente às críticas, aos comentários, às perguntas que vocês tenham. E aí eu peço que vocês tenham paciência, porque todas as semanas nós vamos atualizando esse canal com novos vídeos sobre processo penal, sobretudo nessa parte tão importante que é efetivamente a parte da disciplina das prisões, das provas e dos ritos, né, que a gente chama de uma forma geral na nossa ementa de processo penal 2. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe seus comentários, suas perguntas e aguardem os próximos vídeos.